matéria. Também uma obrigação que o Fluminense consiga a sua revanche quinta-feira contra a LDU. É obrigação também do Fluminense? Aí é um jogo de dois times que são acostumados a finais como essa. A LDU já mostrou que é muito forte. A gente fala da LDU quando joga no seu campo, porque ele aproveita mesmo a altitude, mas ele sabe jogar fora. São jogadores que têm qualidade. O Fluminense vai ter dificuldades. Na minha opinião, o Fluminense é favorito, mas aí é bem menos. Só que ele vai enfrentar uma equipe fortíssima. Uma equipe que sabe jogar competições como essa, que já demonstrou isso, André. Então é bem diferente daquilo que eu estava falando sobre o Vasco. O Fluminense ele tem que colocar o seu jogo em prática. Está com dificuldade, eu concordo contigo. E aqui antes eu tinha falado que o Fluminense estava me chamando. Por isso que eu falo para você que futebol é sequência, é continuidade. Antes do jogo com o Flamengo, antes do jogo com a LDU, eu estava falando que o Fluminense tinha começado bem o Carioca, que o Arias estava jogando muito, e o Arias está jogando muito, eu acho que ele está sendo sobrecarregado. Mas assim, alguns jogadores do Fluminense, estão abaixo daquilo que a gente espera. O Germancano deu entrevista hoje, a gente mostra trechos do centroavante do Fluminense. Vai ser um jogo muito disputado. Para nós é muito bom que LDU salga a jogar, né? Que intente poder atacar-nos. Para nós é um jogo muito mais aberto. A gente vai sair com tudo para poder virar o jogo. Sabemos que são 90 minutos muito importantes para nós, para poder conquistar uma taça que o Fluminense não tem. Então, a gente está com muita ilusão, com muita dedicação, muito concentrado em lo que temos que fazer para poder ganhar o jogo. O Germancano não tem um começo de temporada brilhante nesse ano, como o Fluminense também não tem. A gente debateu isso en passant ontem, depois da derrota para o Flamengo. O quanto isso é preocupante, o fato de o Fluminense não ter um bom começo de temporada. Eu trouxe o atenuante de que o ano do Fluminense começou um mês mais tarde. O Fluminense se apresentou no dia 22, porque ele foi até mais longe no ano passado. A final do Mundial foi dia 22 de dezembro. Então, por isso que o Fluminense se apresentou um mês praticamente mais tarde, ou 22 dias, 20 dias mais tarde que os rivais. Eu estou muito bonzinho com o Fluminense? Eu acho que não estou vendo ainda motivo para grande preocupação. Eu concordo com você. Concordo com você. Eu concordo. O Fluminense, assim mesmo, ele chegou no estadual, se classificou por antecipação. Tudo bem, não foi. Agora, quando você quer achar pelo em ovo, você começa a dizer que não ganha clássico a 10 jogos. Mas quando ganha Libertadores, ninguém falava que o Fluminense não ganhava clássico a 10 jogos. Então, enfim, mas volto a dizer, competiu, fez jogos históricos contra o Flamengo na Copa do Brasil, aquela disputa entre os dois. Eu acho que é muito cedo para você cobrar, dizer que o Fluminense de 2024 é diferente de 2022, do 2023. Eu acho que as responsabilidades apareceram muito rápido, por mérito do Fluminense, que ganhou a Libertadores, tem que jogar a Recopa Sul-Americana. E eu acho que para aumentar a pressão, o adversário é a LDU. Isso aí você não consegue tirar. O Fluminense perdeu uma final no Maracanã para a LDU em 2008, perdeu uma final em 2009 no Maracanã para a LDU da Sul-Americana. Cara, isso está engasgado no torcedor, isso aumenta a pressão. Mas eu acho o Fluminense muito melhor que a LDU. Acho que o jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu acho que o Fluminense esse ano vai ser um protagonista de novo do futebol brasileiro, não tem a menor dúvida. E na teoria, o elenco é melhor do que o do ano passado. Ainda não aconteceu, alguns jogadores ainda não apareceram bem, não mostraram resultado. Mas acho muito cedo, cara, para você decretar qualquer coisa sobre o Fluminense, ainda mais sobre um time vencedor como é esse Fluminense. E os estudos mostram, né, que leva 6 semanas de preparação física para um jogador atingir a forma física. A gente está falando agora vai dar 6 semanas. O Fluminense iniciou a preparação, ainda pegou um jogo na altitude. Acho que aquele jogo não foi só cansaço. A LDU estudou demais o Fluminense, fez uma pressão alta desde os primeiros minutos. Faltou, acho que um pouco mais só questão física para o Flu. É algo que o Diniz precisa ficar atento e trabalhar. Ter alguma outra forma de jogar que não seja, né, só aquela de atrair o adversário, porque às vezes o adversário está preparado para isso. Eu senti falta de ter uma alternativa de saída de jogo, escapar dessa pressão, que não dependa dessa movimentação, já que os jogadores que precisam se movimentar para aparecer, para
para criar o espaço, criar a linha de passe, não tão bem fisicamente para fazer isso o tempo todo, então acho uma outra alternativa de jogo. Eu acho que aí cabe um pouco do Fernando Diniz. E até nas mexidas, que o Flu não foi bem nas mexidas que ele fez, acho que o Flu decaiu demais, na defesa, principalmente. Eu acho que parte muito do próprio Fernando Diniz identificar quem é que não está bem fisicamente ainda, que para mim é natural que não esteja bem, e saber montar esse time a partir disso. Né? Eu acho que está faltando assim, ao Flu ter alguma alternativa de jogo que não seja aquela que caracterizou essa forma de jogar do Fernando Diniz. E ele tem, assim, Jéssica, ele perdeu, na minha opinião, e isso a gente vem falando desde lá de trás da temporada, André. Além de aí eu concordo plenamente, o Fluminense voltou agora. O Fluminense voltou bem depois de bola, que é, na minha opinião, um dos fatores que mais está incomodando o Fluminense, perdeu o Nino. O Nino era o jogador de desafogo dessa saída de bola. O Nino é o jogador que, quando tinha a dificuldade de sair tocando, ele conduzia a bola, ele driblava os jogadores. Fazia aquilo de forma perfeita. Perfeita. Ele vinha na paralela, ele vinha por dentro. Então, assim, ele tinha o desafogo do drible e da saída rápida. O Fluminense não tem isso mais. Quando ele é atacado na marcação, como ele foi muito bem pela LDU, porque os jogadores conseguiram fazer isso muito bem na altitude, o Fluminense não tinha essa válvula de escape. O Fluminense não tem bola longa. O Fluminense é muito difícil. Ele tem a bola longa com o Felipe Melo. Mas às vezes precisa ter. Exatamente, mas usa-se pouco. O Felipe Melo tem. Só que essa saída o Fluminense não tem. Então a dificuldade do Fluminense foi essa. Ele não conseguiu produzir, ele não conseguiu construir. Quando você não consegue construir e se só tem posse de bola atrás do seu campo defensivo, você não progride. E aí entra outros detalhes que é normal. Jogadores como o Keno, que você precisa do Keno também para ter essa profundidade, não teve. Se sobrecarregou o Arias, porque é o motorzinho da equipe. O próprio Ganso, o Ganso jogando muito dentro do seu campo, né? Organizando demais, atrás do André, muitas vezes atrás do André para construir. E quando a bola passava de lá, aí entra no Cano. O Cano tá jogando sozinho. O Cano, quantas oportunidades o Cano teve contra o Flamengo de finalização? É um centroavante. Tá jogando abaixo. É a mesma coisa do Caleri e do São Paulo. A bola chega muito pouco pro cara finalizar. Por isso, assim, eu tô com uma grande expectativa de o ano do Fluminense começar a vera quinta-feira. Porque ele jogou em Quito na quinta-feira da semana passada. Claramente estava desgastado domingo. Um caloraço no Rio de Janeiro, né? Absurdo. Chapa quentíssima. Primeiro tempo inexistiu no Maracanã. E no segundo, o Flamengo, que tá bem mais pronto que o Fluminense, deitou e rolou. E até pelas mexidas do Fluminense também, né? Que foram até meio que... Quinta-feira é um dia que eu espero mais do Fluminense, assim, da temporada do Fluminense começar mesmo na quinta-feira. E acho que a cobrança aumenta, porque se o Fluminense, por exemplo, não ganhar o título, que eu acho que... Primeiro tempo inexistiu no Maracanã e no segundo, o Flamengo, que tá bem mais pronto que o Fluminense, deitou e rolou. E até pelas mexidas do Fluminense também, né? Que foram até meio que... Quinta-feira é um dia que eu espero mais do Fluminense, assim, da temporada do Fluminense começar mesmo na quinta-feira. E acho que a cobrança aumenta, porque se o Fluminense, por exemplo, não ganhar o título, que eu acho que vai ganhar, você resgata 2008, você resgata 2009, aí de forma oportunista você resgata a final do Mundial contra o City. Tudo isso acontece, cara. E aí... Você resgata que não ganha mais clássico. Você resgata tudo. Tudo. Você só procura pelo em ovo, só em defeito, você esquece o que o clube ganhou. Cara, por exemplo, o Flamengo. O primeiro clássico do Flamengo, o Flamengo está muito bem, está muito equilibrado com o Tite, isso aí não há discussão. O Flamengo evoluiu muito. Hoje é um time organizado. Agora, o primeiro clássico do Flamengo foi contra o Vasco, foi um jogo igual. As melhores chances foi do Vasco. O Léo Pereira salvou 2 gols em cima da linha. Enquanto o Botafogo ganhou, um gol no finalzinho, um jogo chatíssimo, insuportável, jogo daqueles jogos insuportáveis que o primeiro semestre nos oferece, ganhou com um gol no finalzinho.